E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor de Física 2. Então essa é a nossa primeira aula, referente à unidade 2, que trata de oscilações. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o movimento harmônico simples. A gente vai conhecer as funções horárias da função horária, a função da velocidade e a função da aceleração no movimento harmônico simples. Vai ver o pêndulo simples, como é que ele funciona, o sistema massa-mola, e a dinâmica da conservação da energia no movimento harmônico simples, através do sistema massa-mola. Então, primeiro a gente tem que ver essas definições, movimentos periódicos e oscilatórios. Vejam só, o movimento é dito periódico quando ele se realiza em intervalos de tempos iguais. E ele é oscilatório quando o seu sentido do movimento ele é invertido regularmente. Então, vejam só, periódico, intervalo de tempos iguais, e oscilatório, quando inverte o sentido regularmente. Então, vejam só, os ponteiros de um relógio é um movimento periódico, porque ele repete o movimento em intervalos de tempos iguais. Mas ele não é oscilatório porque ele não fica invertendo o sentido do seu movimento. Já o pêndulo, ele é periódico? Ele vai para lá e volta, depois repete. Ele é oscilatório? Porque ele vai e volta, ou seja, ele fica invertendo o seu sentido de movimento. Outro movimento oscilatório e periódico são os pistões de um motor. Sobe e desce em intervalos de tempos iguais e sempre invertendo o sentido do movimento. Então, o movimento harmônico sim pode ser classificado quando for periódico, oscilatório e também que a gente consiga expressá-lo através de funções trigonométricas, que são as funções seno e cosseno. A gente já viu isso em outros contextos. Para os nossos exemplos que a gente acabou de citar, o pistão é um movimento harmônico simples, o pêndulo, aí a restrição do pêndulo é que o ângulo que ele está fazendo o pêndulo seja pequeno, ângulos de no máximo 5 graus, para que ele seja caracterizado como um movimento harmônico simples. Aqui, a gente já viu isso na nossa unidade 1 de ondas, mas esses parâmetros aqui vão passar rapidamente só para lembrar. Alguns parâmetros importantes no movimento harmônico simples, até porque tem um parâmetro novo aqui. Período, tempo necessário para fazer uma oscilação completa. Período é o ΔT dividido por N. Vejam só, N representa o número de oscilações realizadas e ΔT o intervalo de tempo gasto para a realização de todas. Por exemplo, 10 segundos, 5 oscilações. Então, o período de cada uma é 2 segundos. Frequência, número de vezes em que a oscilação se repete por unidade de tempo, ou seja, por segundo. Voltando aqui no período rapidinho, sua unidade de medida é o segundo, período, tempo, e frequência, a unidade de medida é o hertz. Frequência inversa do período, período é o inverso da frequência. Às vezes é comum expressar o período em minutos, assim a unidade de frequência ela vem em RPM. Por acaso a gente vê alguma situação, algum exercício, com o período da situação ele ter sido expresso em minutos, a frequência vai sair para a gente em rotações por minuto, RPM. Velocidade angular. Aí a gente vê o nome velocidade angular, imagina, velocidade de ângulo, mais ou menos isso. A gente imagina um movimento circulatório num círculo aqui, certo? Um círculo, o que a gente tem? 360 graus ou 2π. Então, o que é isso? Velocidade angular. É o quanto de ângulo que se movimenta por unidade de tempo, por segundo. Vejam só, velocidade angular ômega, isso aqui não é um W não, é ômega. Frequência angular, ou também chamada de pulsação, mede o ângulo que o móvel descreve na unidade de tempo, no caso, o movimento circular. Como que é calculado? Ômega é igual a 2πf ou 2π sobre t. Vejam só, de onde sai esse 2π?
movimento circular, 360 graus ou 2π. Então, para eu dar uma volta inteira, 2π em função do tempo, do período. Então, daí que vem. Então, o que a gente tem que guardar de formulação? Ômega é igual a 2πf, ou ômega é igual a 2πt. Então, ó, ômega, que é a frequência angular, frequência e período, a gente tem 3 parâmetros. Se eu tiver um deles, eu consigo determinar os outros 2. Se tiver frequência, tiver o período, ou tiver a frequência angular, ômega, eu consigo determinar os outros 2. Então, qual que é a unidade da frequência angular? Se eu tenho aqui 2π radianos, 2π radianos por tempo, ou seja, então vai ser radianos por segundo, ok? Ela também pode ser chamada de pulsação. Às vezes a gente pode ver esse nome e não saber o que é. A gente está falando de velocidade angular ou pulsação. A amplitude representa o máximo afastamento que um corpo sofre em relação à sua posição central, a posição de equilíbrio, é o que a gente viu lá em ondas, é a mesma definição. Posição de repouso, de equilíbrio, é o máximo afastamento que o objeto tem. Então aqui, A igual a L sobre 2, porque aqui posição de equilíbrio, mais A menos A. Se L é esse comprimento todo, então a amplitude é L por 2, ou aqueles gráficos senoidais, posição 0 até a posição máxima. Então a gente já está bem esclarecido quanto a esse parâmetro aqui também. Então a gente conhecendo esses parâmetros, a gente tem condições de colocar matematicamente como que a gente trabalharia a função desse movimento harmônico simples. Aí a gente vai usar a função cosseno, função cossenoidal, aquelas funções trigonométricas que são, né, oscilatórias e se repetem, né, ao longo do tempo. Então, o movimento harmônico simples pode ser equacionado, a sua função posição, de que maneira? Posição x, posição qualquer no movimento, que é dada em metros, é o que? A. O que é o A que a gente acabou de ver? A é, vejam só, amplitude. Amplitude vezes cosseno, a parênteses, do argumento aqui, ômega t. Ômega t a gente já viu. Ômega, frequência angular, radianos por segundo. Mais um θ aqui. Esse ângulo, isso daqui é um ângulo, é uma defasagem inicial, chamada de constante de fase. Por quê? Não necessariamente ele vai partir lá do zero. Ele pode partir com alguma defasagem, com alguma angulação de diferença, que ela deve ser computada aqui. Nessa equação, é fundamental para a gente saber o quê? Cosseno de ômega t mais a constante de fase. Ômega, qual que é a unidade de ômega? Radiano por segundo. Radiano por segundo vezes o t, que é segundo, vai virar radiano. Então, a constante de fase aqui, ela deve vir expressa para a gente. Se não vier, a gente tem que converter em radiano. Outro detalhe fundamental, quando a gente pegar a calculadora lá para fazer o cosseno disso aqui, se eu precisar, a calculadora tem que estar configurada em radianos. Ela não pode estar configurada em graus, para eu poder trabalhar com esses ângulos em radianos. Então, são considerações fundamentais para que a gente possa pegar essa equação aqui e trabalhar ela matematicamente em cima do exercício, se necessário. Aí, da função posição, a gente vai lá na cinemática, lá na física 1. Se eu tenho a função posição, se eu derivar, eu tenho velocidade. Então, se eu derivar a equação da posição, vejam só, velocidade é a derivada da equação da posição, dividida em relação ao tempo. Então, a equação da velocidade no movimento harmônico simples é o quê? Menos A vezes ômega, seno. Vejam só, outra consideração importante. O argumento aqui não, nunca, jamais vai mudar. Ômega t mais a constante de fase. O que a gente pode fazer? Ou guarda diretamente a fórmula, ou basta lembrar que se eu tenho a função posição, se eu derivar, eu tenho a função velocidade. Está aqui, ó, menos A vezes ômega seno. Derivado de cosseno é menos seno, por isso que aparece o sinal de negativo aqui. E continuando, se eu tenho a velocidade, derivando a velocidade, eu tenho a aceleração. Então, a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo,
ou derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, se eu derivar isso aqui, eu vou ter o quê? Menos ômega ao quadrado vezes a cosseno do argumento. Se eu reparar aqui, ó, esse pedacinho aqui, a cosseno de ômega t mais a constante, é a função posição, que está aqui, ó. Então, a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes a função posição. Também dá certo, tá bom? Tá aqui. No exercício, se eu venho lá a expressão, ó, como é que eu vou saber quem é o ômega? O ômega é o parâmetro que está multiplicando o t. Quem é, por exemplo, quem é a amplitude? É o número que está multiplicando o cosseno. Quem é a constante de fase? É quem estiver somando ou subtraindo aqui dentro do argumento. Então, é só comparar a função com o que a gente tiver no exercício. Ainda falando de oscilações, importante nesse contexto, o pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? Um pêndulo preso no teto, algum suporte, que vai oscilar. É possível determinar o seu período de oscilação, que é o período, o tempo que ele vai demorar para ir lá e voltar, apenas em função do seu comprimento e da gravidade no local. Nessa situação aqui, a gente faz uma experiência em laboratório, uma experiência prática, que é o quê? A gente determinar a gravidade do local, né? No caso aqui a gente está na Terra, nosso valor aqui fica bem próximo de 9,81. O que a gente faz? A gente pega o pêndulo e solta, e marca no cronômetro o tempo que ele demora para ir e para voltar. Eu vou ter o T, que é o período, foi lá e voltou. O L é o quê? Pego a trena e meço o comprimento dele. Sobrou o quê? A única variável na equação, a gravidade. Então, eu consigo determinar, comprovar a gravidade da Terra através da experiência do pêndulo simples. Lembrando que o período em segundos, o G é a gravidade, né, se for o caso, se estiver falando da Terra, 9,81, e L é o comprimento, né, do pêndulo. Um exemplo simples aqui, um pêndulo simples, cujo comprimento, 160 centímetros, realiza pequenas oscilações, onde a gravidade é 10, arredondou, considerando π igual a 3, arredondando também, determina o período e a frequência das oscilações. Período, então, pessoal, T igual a 2π, raiz de L por G. 2π, 2 vezes 3, raiz, o L, 160 centímetros. Centímetro para metro, divide por 100, 1,6, gravidade 10. Então, vai ser 6 vezes raiz de 0,16, 2,4 segundos é o período que ele vai demorar para ir e para voltar. Fez um ciclo completo. Para a frequência, frequência é o inverso do período, F é 1 dividido por 2,4, 0,42 Hz. Então, lembre-se, o período é o tempo que ele vai lá e volta, é o ciclo completo, vai e volta. Continuando. Sistema massa-mola é interessante para a gente conhecer, para ver a parte de aplicação da conservação de energia. O que é um sistema massa-mola? Aqui está um exemplo, tá bem, fica nítido para a gente, ó. Uma parede presa aqui, uma mola, desprezamos os atritos. O que a gente faz? Isso aqui é um bloco, uma bola, né, de massa M. O que se faz? Puxa até aqui a amplitude máxima dele. Se eu não tiver atrito nenhum, quando eu soltar, o que vai acontecer? A mola vai voltar até o menos A e vai até o mais A. Ela vai entrar em oscilação aqui. Por quê? Quando eu puxar aqui e soltar, pela nossa lei de Hooke, a gente estudou em Física 1, F é igual a Kx. Então, ela sofre uma força que vai voltar para lá e para cá. O sistema vai entrar em oscilação. Ao entrar em oscilação, esse sistema, se ele está oscilando, ele vai ter, se não tem atrito, então ele vai ter um período, ele vai repetir o movimento em intervalos de tempos iguais e vai se inverter o sentido. Então, o que a gente cai? A gente cai num movimento harmônico simples, onde é possível que a gente determine o seu período.
Como que a gente determina o período? Período é determinado por 2π raiz da massa dividido por K. Mas, professor, de onde surgiu esse K aí? O K lá da lei de Hooke. Característica da mola, constante elástica da mola. Cada mola, em função de sua composição, número de espiras, material na qual ela é constituída, ela tem um valor de K. Então, e a massa também. Se eu colocar um objeto mais pesado, né, o período de oscilação, né, vai ser maior. Então, são diversas situações que podem acontecer aqui. Quando eu calculo o período, 2π raiz de m por k, frequência, se é o inverso do período, 1 sobre 2π raiz de k por m. É como a gente determina, por um sistema massa-mola, o seu período e a sua frequência de oscilação. E de posse disso, a gente tem condições de determinar agora a energia no movimento harmônico simples. Como é que é determinada a energia? A formulação é parecida com a da energia cinética, né? A gente pode ver aqui. Energia potencial elástica é K, a gente viu lá em Física 1, vezes x ao quadrado por 2. O que é esse x, professor? X é o tanto que a mola foi esticada ou comprimida. Então, a gente tem energia potencial elástica. Então, o que vai acontecer, pessoal, turma? Nas extremidades, a energia potencial elástica vai ser máxima. Por quê? Ela está esticada ao máximo. Então, a energia potencial acumulada ali, ela é máxima. Então, a energia potencial elástica máxima é o quê? K vezes a amplitude. A amplitude é o máximo que eu consigo puxar. K vezes a amplitude ao quadrado por 2. Continuando. Sabemos que a energia, num sistema, desprezados os atritos, ela se conserva. Então, essa energia potencial elástica, na hora que eu puxei e segurei aqui é a posição repouso, e aqui é a posição máxima. Aqui ela está com energia potencial elástica máxima. Quando eu solto, essa energia potencial elástica vai diminuindo, mas ele vai ganhando velocidade. O que vai acontecendo? Essa energia potencial elástica vai se transformando em energia cinética, de forma que a energia mecânica do sistema se mantém conservada, ou seja, energia cinética mais energia potencial elástica. Então, a energia mecânica não muda. Então, o que acontece? Vai haver, depois que ela é colocada em movimento, vai haver a troca de energia. A potencial elástica vai virando cinética, até a cinética gerar e começar a virar elástica de novo. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado por 2. Velocidade é menos ômega vezes A, que a gente viu. Energia cinética máxima, massa vezes, que multiplica ômega vezes A ao quadrado por 2. Beleza. Quando que a energia cinética é máxima? Vejam só. Posição de repouso, esticado. Potencial elástica máxima aqui. Soltei. Quando ela passar pelo repouso, ela vai estar na sua velocidade máxima. Por quê? Não vai ter distensão ou compressão nenhuma. Velocidade máxima, então eu tenho o quê? Energia cinética máxima no ponto de equilíbrio, no ponto de repouso. Depois ela volta à cinética. Vai diminuindo, ele vai comprimindo a mola, ela vai reduzindo até ficar na compressão máxima e voltar, e repetir o movimento. Então, através desse quadro aqui, a gente consegue verificar tudo isso. Posição do repouso. A mola parada lá, sem estar comprimida ou distendida. Potencial elástica 0, cinética máxima. Certo? Nos extremos, cinética máxima, cinética mínima e elástica máxima. E a mecânica sempre se conservando. Para isso, vamos ver um exemplo aqui para finalizar. Um corpo de massa 2 kg, oscila horizontalmente, preso a uma mola de constante elástica de 1000 newtons por metro, com amplitude de 0,8 metros. Não tem perdas, desprezando os atritos. Qual a energia mecânica do sistema? Então, a energia mecânica, K vezes amplitude ao quadrado por 2. O K foi dado, amplitude já está em metro aqui para a gente, 320 joules, energia mecânica, ou seja, energia máxima do sistema, não tem mais energia que isso. Letra B,
a energia potencial elástica máxima e a energia cinética máxima. Então, ó, a potencial máxima vai ser quando ela estiver totalmente esticada, que vai ser igual à energia mecânica, 320. A cinética vai ser máxima quando? Na posição de equilíbrio, velocidade máxima. Ou seja, o mesmo valor, 320 joules. Por fim, a energia cinética e a potencial elástica quando x igual a 0,2. Então, vejam só, K vezes x, que é 0,2 ao quadrado por 2, 20 joules. Então, ó, se eu tenho 20 joules de energia potencial elástica, quando x é 0,2, onde está o resto da energia? O resto da energia é a energia cinética. Os outros, se eu tenho 320 total, 20 tá como 320 é o total, 20 é elástica, os outros 300 joules são energia cinética. Com essa energia cinética que era possível da gente calcular a velocidade com que o corpo de massa 2 kg está nessa situação, se fosse pedido. Basta usar massa vezes velocidade ao quadrado por 2, eu vou ter energia, eu vou ter a massa e eu consigo determinar a velocidade. Tá joia? Esse exemplo aqui mostra bem para a gente a dinâmica da conservação da energia no movimento harmônico simples. Aqui é só o gráfico, né? Vejam só das situações. Energia mecânica sempre se conservando. Em roxo, a energia elástica, vejam só, ela vem diminuindo até zerar na posição de equilíbrio, depois aumenta de novo, e a cinética parte do zero, chega ao máximo na posição de equilíbrio e depois zera de novo. Aqui graficamente tudo que a gente viu numericamente. Então para essa aula era isso mesmo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.